Boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. As pessoas novas, né, que estão começando hoje, não se sintam perdidos, tá bom? Fiquem todos à vontade. A aula de hoje, né, como vocês viram aí na descrição, o nosso encontro de hoje, como combinado, como prometido, nós vamos tentar trazer pelo menos um caso, né, por mês ou dois casos aí para a gente estar discutindo, fazendo, desenvolvendo algumas técnicas de supervisão, tá bom? Então hoje eu trouxe um caso aqui, então eu vou ajudá-los, tá? Vou trazer o caso, mas normalmente na supervisão, para quem ainda não assistiu a nenhum das lives anteriores, sugiro que assistam, tá bom? Para vocês verem como é que funciona a nossa supervisão. E para as pessoas que já estão acostumadas e que queiram também, pois serve para todos, tá? Normalmente a supervisão, eu gosto de ouvir o que vocês fariam ou qual seriam a técnica desenvolvida, né? Então, o meu trabalho aqui hoje, né, como supervisor, ele não é julgar, né, se está certo, se está errado. Nós vamos sempre procurar aí encontrar um caminho para que a gente possa ajudar aí esse paciente. Então, para quem, por favor, quem quiser falar, tá? Pode apertar o botãozinho aí, vocês têm a opção de colocar a mão para cima, de levantar a mão, isso, como a Mara Rubia já fez. Esperem, por favor, a autorização, tá? E aí eu autorizo, porque senão fica desorganizado. Ou para quem quiser, não se sente ainda à vontade para ligar a câmera ou não quiser, pode escrever aqui na caixinha que eu vou ler e a gente vai trocando aí as figurinhas, tá bom? Então, para quem quiser anotar também algumas informações importantes sobre o caso, eu vou falar aos poucos sobre o caso e nós vamos aí desenrolando esse caso juntos, tá bom? Então fiquem à vontade para quem quiser fazer algum tipo de anotação. Vamos lá. Lembrando que esses são casos, sim, são casos reais, tá? E eu sempre, às vezes, para didática mesmo, eu faço algumas modificações, mas não são muitas. Como diz o famoso Nelson Rubens, eu aumento, mas não invento. Então eu mudo, eu só faço algumas alteraçõezinhas, tá? Mas é só mesmo para a gente poder pensar juntos, tá bom? Vamos lá. Paciente MS, 34 anos, gênero masculino. Segundo ano consecutivo de terapia sem nenhuma pausa. O paciente entra no consultório como de costume e já inicia sua fala dizendo que hoje a sessão será diferente. Assim, o mesmo inicia questionando, né, se ele não pode trocar de lugar com a analista, se ele não pode sentar na poltrona do analista. A analista responde que não e pergunta por que ele gostaria de sentar lá, né? Por que ele gostaria de inverter os lugares, né? O paciente, então, responde que ultimamente se sente muito confuso e as últimas sessões o fizeram querer, talvez, interromper as questões seguintes, as sessões seguintes. Talvez queria dar um tempo, pois de algumas coisas estão estranhas para ele. Deixa eu mudar aqui. A analista, né, ela pergunta o que está estranho nesta sessão. O mesmo fica em silêncio por alguns minutos. A analista permite esse silêncio. Ele, de maneira inconsciente, né, essa é a visão da analista, muda de assunto e elogia a roupa da terapeuta. Diz também que gosta como ela se veste e nas últimas sessões percebeu que ela está mais feliz e deixando ele mais confiante para falar e se abrir com ela, diferente do que acontecia, né, nas sessões
anteriores a estas. O paciente, então, diz também que não sabe como dizer, mas que em breve, né, que ainda é nessa sessão, ele conseguirá falar. A terapeuta, então, questiona o que seria, né? A terapeuta ficou, né, querendo saber o que seria isso que tão importante, né, que esse paciente queria falar e que ele queria deixar para o final, né? Era como se ele já tivesse esquematizado ali como que seria a sessão de hoje, como que ele desenvolveria até chegar aonde ele quis. A terapeuta então questiona, né, o que seria, e ele responde o que está completamente, né, apaixonado por ela e só comparece às sessões há mais de um ano para vê-la. E que ela tem ajudado muito a superar o divórcio que ele, né, que ele estava passando, essa transição, e há também a morte do pai. Alguns detalhes aqui, né, que a analista fez sobre a linguagem corporal, tá, desse paciente. O paciente se mostra com o corpo completamente voltado para a analista, né, o tempo todo. Voz suave e aveludada, tranquila. Pernas abertas e completamente voltada para a terapeuta. E depois mais algumas informações. Tá, sem problemas. Eu gostaria de saber, primeiro, o que vocês identificaram aí quando eu estava lendo esse texto. Qual foi. O que aconteceu? Aconteceu aí algum fenômeno que nós já estudamos em algumas aulas anteriores? Aconteceu aí algo inesperado? Ou tudo que foi dito aí é bem comum e tranquilo em análise? A Viviane está dizendo que é uma transferência erótica. Mais alguém? Muito comum de acontecer nas análises, exatamente. Vamos lá. Cristina, fica à vontade. Boa noite. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Inclusive, nós vimos na última aula, né, sobre as transferências, exatamente isso, né? E eu lembro de você ter comentado que, nesse momento, o analista ele tem que ter uma postura firme, acolhedora, e, ao mesmo tempo, perguntar: será que você não está, né, vendo em mim uma outra pessoa, né? O que está acontecendo? Vamos trabalhar isso, mesmo porque a leitura dela foi perfeita, né? O corpo voltado para cima, né? Daí a importância dessa leitura corporal, né? De sentir mesmo a voz sedutora. E o que você falou super interessante, ele já foi com um script pronto, ele está conduzindo, né? E a gente, não categorizando, mas seria uma das características da neurose, né? De você tentar, né? De você tentar, a neurose obsessiva, você tenta conduzir o terapeuta. Você já chega com o script pronto para que ele não entre. Eu achei bem característico, assim, isso, né? Deu para sentir bastante isso. Muito bom, muito bom. Excelente, muito boa sensibilidade. Obrigado, Cristina. Mais alguém? Jonathan está falando que seria a neurose de conversão. Jonathan, explica um pouquinho para a gente, então, um pouquinho sobre essa questão, então, que você acolheria esse paciente aí com essa técnica, né? Sobre a neurose de conversão. Pode ficar à vontade.
Não, na verdade, só para colaborar com a colega ali, a Cristina, que falou se a neurose obsessiva está mais para uma neurose de conversão, porque ele pede para sentar no lugar dela, entendeu? Como se, por exemplo, assim, eu não sou doente aqui, eu não tenho doença nenhuma, então eu tenho a mesma capacidade que você tem de te analisar. Da forma como você me analisa, eu também posso te analisar. Então, seria aquela fuga da neurose de conversão, né? Como se ele quisesse tomar o lugar da analista, entendeu? Para se autoafirmar como se ele não tivesse nenhum tipo de problema. O que acontece geralmente nessa questão da transferência, né? Mas a postura da analista, uma postura ética, uma postura... Eu, particularmente, eu teria uma outra postura, né? A minha postura, baseado nas leituras que eu faço. Por exemplo, o professor sabe, eu sou bastante fã do Ferenczi, né? Então, eu permitiria. Então, tudo bem, senta aqui, né? Para ver qual seria a reação, né? Porque, provavelmente, como ele vem com essa ideia dessa transferência, ele se abre falando que está apaixonado e tal, se eu permitisse, no caso, se fosse uma analisante minha, eu permitisse que ela, assim, não, tudo bem, então senta aqui na minha poltrona, eu vou deitar no divã. Eu ia deitar no divã, certamente isso desarmaria ela nesse sentido porque eu daria a ela aquilo que ela diz conseguir, inconscientemente diz ter capacidade de fazer, mas quando na verdade ela não tem a capacidade, ela só quer flertar, né, para se aproximar mais e quebrar aquele vínculo profissional terapêutico, para que haja, talvez tentando inconscientemente, que tenha uma contratransferência. Vamos ver se está na minha ou não, né? Então, eu, particularmente, eu faria aquilo que o Ferenczi orienta. Se quer te analisar, permita que analise, porque daí vai ver que não é bem assim, né, essa questão. Pode ser que ele faça uma boa análise e tal, mas não necessariamente. Não seria mais para isso. Obrigado. Obrigado, Jonathan. Cristina, qual postura você tomaria como analista? Então, nossa, adorei, Jonathan, a tua colocação. Eu acredito que, assim, eu achei muito pertinente o que o Jonathan falou. Eu tenho passado algumas coisas no atendimento que eu tenho me questionado. Será que eu estou sendo muito permissiva? Estou com uma paciente que ela tem que atender com a neném no colo, uma criança de 1 ano e pouco, ela pula, puxa o cabelo e tal. Eu falei, nossa, mas é o único jeito, será que eu estou sendo muito permissiva? Mas é o que o Jonathan falou, é o que se permite no momento, e eu acho que isso, eu gostei da colocação dele, isso faz parte da análise. Hoje, por exemplo, a minha paciente das 15, ela dormiu, e ela me mandou o recado, olha, eu dormi, eu não vou mentir para você. E eu falei, ok, vamos remarcar, porque faz parte do processo. Então, eu estou nessa fase também, porque tudo eu acho que faz parte do processo. E assim, eu estou nesse início, e às vezes eu me acho muito permissiva, sabe? Como eu venho da área da educação, eu sou aquela professora maluquinha, que sobe na mesa, que faz teatro. Então, eu estou meio que ainda medindo, sabe? Porque eu estou mais para permissiva, porque eu acho que tudo faz parte. É a cena, né? É o setting analítico. E é ali que você vai sentir, né? Que nem o Jonathan falou. Ele pediu, vamos ver qual é. Não é verdade? E aí eu acho que daí a gente tira um pouco daquele ranço do lugar do suposto saber, né? Porque tem essa coisa também, né? O que eu faço? Será que eu perco a minha autoridade como analista? Eu estou muito nessa fase de sentir, sabe? Dosar isso, né? Mas eu acho que eu também pagaria para ver. Tá, joia. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Não precisam ficar com vergonha, tá? Aqui o nosso trabalho aqui é a gente crescer juntos, tá? Então, quem não quiser falar, pode escrever, eu vou ler aqui e a gente vai debater sobre qual que seria, né, a técnica que vocês utilizariam, né, sobre o que vocês fariam se fosse o paciente de vocês. Agora imaginem, é muito simples
né, eu sempre me coloco dos dois lados, né? Então eu me coloco também do lado de analista, eu me coloco no lado de analisando, eu me coloco do lado de professor e do lado de aluno também, né? Porque durante toda a minha vida eu sempre ocupo os dois lados, né? Então vamos lá. Eu, particularmente, se um paciente chega, eu estou ali com aquele paciente, ele vai falar, né, com aquele paciente, ele vai falar para mim, eu estou completamente apaixonado por você. Cara, eu vou ser muito sincero. A primeira vez que isso aconteceu foi um choque. Então, me colocando do lado dos dois lados, né, me colocando deste lado de cá, né, como professor, não pense que eu também não passei do lado daí, né? Então, assim, foi sim um choque, é uma sensação diferente, né? Alguém falar, eu estou vindo aqui porque eu estou afim de você, eu estou afim, estou aqui por conta não do seu trabalho, mas da sua pessoa. Então eu acredito, sim, porque eu também passei por, né, por esse lado, que a primeira vez que isso acontece não é algo que, né, nos livros aqui, né, tá falando nos livros de teoria, ali tá falando pra gente assim que o analista, ele deve manter uma posição serena, né? Tem até um autor que fala até algo sobre a espécie de uma esfinge, né? Que você não demonstra nada na sua feição, você apenas continue olhando para o paciente, né? E aos poucos você vai mostrando para ele que você, né, vai acolher, que você vai criar um vínculo. Mas a primeira vez que isso acontece, vocês acham que eu estava preparado, assim, emocionalmente, para que isso acontecesse comigo? Não. A primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei completamente. Isso aconteceu quando eu fazia estágio, né? Eu formei em uma escola diferente e os estágios eram por muito tempo, né? Então, eu fiquei. Não consegui, vamos dizer assim, manter aquela esfinge, manter aquela postura ali. Então, por isso que eu sempre trago esse lado para vocês. Porque nem sempre a gente vai conseguir manter tudo que está escrito ali, tudo que a gente está aprendendo. Porque através, né, dessa técnica, né, tem um ser humano que está executando. Então, para esse ser humano executar, ele vai precisar passar por algumas etapas. E essas etapas são etapas de conhecimento, são etapas, né, da teoria, mas também são etapas de vivência. A primeira vez que você andou, você simplesmente montou na sua bicicleta e saiu pedalando? Não, você precisou cair, você precisou se machucar até você conseguir dominar o andar de bicicleta. E é assim com as técnicas e com o nosso trabalho aqui, que nem sempre que eu quero trazer para vocês, né, que eu gosto de trazer esse lado para vocês, que nem sempre isso vai acontecer. Simplesmente o paciente ele vai falar isso para mim, a gente vai ter um vínculo e eu vou continuar ali e atender aquele paciente e vou continuar ali com aquela cara de eu não tenho problema nenhum, está tudo bem aqui dentro. E a gente sabendo que não está, né? Mas a gente sabe que o paciente, quando ele nos busca, né, quando ele nos procura, eles procuram de maneira inconsciente alguém para ajudá-lo a tampar ali pequenos buracos, né, que a vida vai fazendo ao longo da vida, e aí depara-se com o ser humano. Então, para quem ainda não passou por nenhum tipo de experiência como essa, como eu digo, a questão da querência da transferência erótica, né, que foi muito bem trazida aí pelos nossos amigos, isso vai acontecer sim, em alguma hora ou outra, se é isso que você escolheu para sua vida, né, ser analista, ser psicanalista, isso vai acontecer com você uma hora ou outra, e por mais que aqui a gente está assistindo, né, a esse conteúdo, a gente vai estar preparado, e talvez não. Talvez você ainda não vai estar preparado, e está tudo bem.
E está tudo bem você não estar preparado. Você vai saber que você vai talvez ter que dominar, né? Porque você vai ter que manejar ali aquele trabalho. Mas se não conseguir, está tudo bem, tá? Por que que eu estou falando isso e por que que eu estou trazendo isso logo agora também para a supervisão? Eu recebo, em média, 5, 6, 8, né? Vamos colocar aí, né, bastante dúvidas, né, de vários alunos aí que nós temos. E em todos, se não for a campeã, né, de, de audiência, vamos dizer assim, né, a maioria das perguntas que eu recebo o paciente está relatando isso, o que eu não consegui. Eu particularmente, eu percebi que isso é uma transferência, eu percebi que isso, eu usei a técnica tal, mas eu não me senti bem fazendo. Ou eu não me senti preparado para fazer. Ou eu nunca tinha ouvido falar em coisas. Então, eu sempre digo, está tudo bem você não saber, tá bom? Então, sempre que isso acontecer, e caso isso aconteça com você, mesmo que você esteja preparado, se não der certo, né, se você não entender, se você não conseguir manejar, tente pelo menos explicar para o seu paciente o que está acontecendo, tá? Então, olha, eu acredito que isso esteja acontecendo uma transferência. O que é transferência? E eduque o seu paciente. Explique para o seu paciente o que está acontecendo. Para as pessoas que já estão mais acostumadas com a análise, né, que trabalham de uma maneira diferente aí, ela vai simplesmente entender, acolher e vai continuar conduzindo a terapia de uma maneira mais sutil. Mas se você ainda não consegue, ainda pelo fato de não dominar, tente ao seu limite, tente pelo menos explicar para o paciente o que está acontecendo. Assim, será uma maneira de que você está sim oferecendo empatia, você sim está acolhendo o paciente. Não talvez da forma que você gostaria, mas da maneira que você conseguiu. Lembrando que sempre que vocês vão atender alguém, você também precisa se acolher, tá bom? Então, sempre vamos estar sempre aí buscando um equilíbrio, tá bom? Entre analista e analisando. Vamos ver, tem algumas coisas que foram ditas aqui. Eu comecei o curso agora e sempre passei por situações assim no serviço de assédio, fico imobilizado sempre. Como terapeuta, já sinto de longe o desconforto. Emiliana diria a ele que esse sentimento faz parte do processo e isso mostra que a repercussão está começando porque ele está se tornando cada capaz de viver de novo, mas continuaria profissional com ele. Muito boa colocação, Emiliana. Alan, ele falou que há mais de um ano estava apaixonado e só continuou com a análise por conta dessa paixão. Em mais de um ano, ela não identificou nada disso, esse sentimento, essa afeição do analisando por ela. O que vocês acham, pessoal? Gostei desse questionamento aqui. O que vocês acham? Será que esse analista essa analista, né? Ela não percebeu ou ela quis ir deixando levar para saber até onde iria? O que vocês acham? Vocês acham que faltou ali um pouco mais de sensibilidade, talvez, da analista, de não ter percebido? Ou talvez será que ela percebeu, mas ela quis. Vamos ver aonde der, né? Vamos ver a demanda, até onde vai essa demanda. O que vocês acham? Almir Polícia. O analista sempre percebe com o tempo essas situações de sentimento platônico por conta do profissionalismo. Muito bom. Tem algumas
mãozinhas levantadas aqui. Deixa eu ver aqui. Primeiro, Cíndia. Fica à vontade, Cíndia. Bom, meu primeiro dia de aula aqui. Seja bem-vinda. Conhecê-los. É o seguinte, eu hoje faço um trabalho de mentoria. E uma coisa que eu percebi, assim, dentro dessa análise que vocês estão fazendo, é que o que mais acontece... Nós estamos fazendo, você também está fazendo essa análise. O que mais acontece dentro das reclamações é a falha da comunicação com o casal. Aí eu percebo que como tem uma pessoa que está ouvindo esse marido ou essa esposa, né, dependendo aí da situação, e ele está sendo ouvido, ele acaba realmente essa situação da transferência. Eu ainda não estudei nada, não sei nada, comecei hoje, e o que as pessoas falaram, né, a gente acaba se apaixonando por aquela pessoa que acabou abrindo uma guarda para a gente. Nosso marido às vezes não nos ouve, né? Graças a Deus não é o meu caso, mas já passei por isso. E aí eu percebo isso, que é essa transferência, o meu marido não me ouvia. Por que acontecem tantas traições? Porque geralmente sempre o outro vai ouvir, vai entender o que o outro está passando, que dentro de casa não acontece, né? Então, dentro do que eu hoje faço de trabalho, né, eu percebo muito isso que você está falando agora, né, dentro da psicologia, da psicanálise, e fiquei um pouco assustada. Meu Deus! E aí, hoje eu trabalho assim, com as mulheres, eu prefiro trabalhar com mulheres, e eu converso com elas. Gente, o problema é a falha de comunicação. Quando vocês começam a se comunicar, aprendem a se comunicar com seu esposo, cara, as coisas fluem de uma maneira completamente diferente. Por isso que acaba tendo a traição. Vocês não estão conversando com o marido de vocês, vocês não estão se entendendo, e aí vai num atendimento como esse, deu ruim, né? Obrigada. Tá, joia. Obrigado pela contribuição. Vamos lá. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Vamos ver mais ideias aqui. Acho que ela sabia sim pela leitura corporal dele, muito bom, mas acho que se torna parte mesmo do processo. Muito boa colocação, Emiliana. Narcisistas se comportam com muita transparência e naturalidade para conseguirem o que quer. Durante esse ano todo, ele já estava analisando o seu terapeuta também. Acho que existe sim um outro transtorno aí. Ana, a analista percebeu sim, porém ela só permite que o processo dessa transferência proceda para que o analisando seja ajudado. Muito boa colocação. Tem uma mão levantada aqui, Lisandro Barão, fica à vontade. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Também primeiro dia de aula, né? Começando agora. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Algumas dúvidas, né? Não tenho conhecimento técnico, né? Nenhum conhecimento ainda iniciando, então, nesse caso do acolhimento ao paciente, ao analisando, né? Você acolher, isso não abriria, de uma certa forma, um espaço maior para ele dar corda, aumentar, né, alimentar essa paixão, você acolhendo, deixando de escutar, porque tem pessoas que se você acolhe, se você passa a mão de uma certa forma, entende de forma errada, né? E isso poderia trazer um caso maior com relação a isso. Essa é a minha dúvida. Seria mais ou menos assim, né? Como acolher sem deixar também criar esse romance ficar maior, esse caso ficar maior. Né? Tá, joia. Obrigado pela sua contribuição. Seja bem-vindo, tá?
você vai para as pessoas que estão começando hoje, assim como Lisandro, e demais, tá? Nós temos aí bastante conteúdo também que vocês podem tá assistindo, tá? Para vocês não ficarem sem saber o que a gente já falou aqui durante os encontros, tá bom? E aí vocês podem sempre sempre contribuindo, tá bom? Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer alguma colocação sobre este assunto? Nós falamos aí, se vocês forem procurar, nós já falamos aí sobre em duas aulas. Então tem conteúdo aí de 2 aulas anteriores que nós falamos um pouquinho sobre esse fenômeno da transferência, né? E onde nós passamos aí, nós explicamos e falamos juntos aí sobre todos os tipos, né, de transferências, as coisas que podem e não podem, e que acontecem né, por ser um fenômeno, acontecem de maneira natural. Então, para quem não assistiu, tá? Existe aí já 2 conteúdos que vocês podem voltar lá e assistir, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas alguém gostaria de falar sobre a questão? Eu acredito, o Jonathan fez uma boa colocação sobre isso, e nós focamos aí bastante, né, sobre essa questão na transferência erótica, mas o paciente ele começou a análise já querendo trocar de lugar com o analista. O que vocês acham sobre essa questão, né? O que esse paciente estava fazendo aí de maneira inconsciente, né? Quando ele diz que ele gostaria de sentar no lugar do analista, né? Será que aquele lugar ali era privilegiado? Será que o simples fato de sentar ali naquela poltrona, todas as sessões quer dizer que é, o analista é quem decide as coisas ali dentro? O que vocês acham? Abrir aqui. Cristina, fica à vontade. Sabe o que eu estava pensando? Eu acho que ele sentiu assim, olha, a hora que você fez essa pergunta agora, me ocorreu o seguinte, ele queria estar no lugar dela para ver se ela sentiria por ele o que ele sentia por ela, né? Me ocorreu isso agora, porque é uma coisa normal. Será que eu estando no lugar dela, que é um lugar de suposto saber, de poder, será que eu me empodero para que ela possa sentir a mesma coisa, né? Boa colocação. Boa colocação. Ó, o Lisandro está fazendo ali, tá afirmando ali que ele compartilha da mesma ideia. Obrigado, Cristina. O silêncio na transferência, acho que é a pior situação. Mas temos que instigar o assunto. Almir Polícia, referente à autoestima, sim. Tá. Almir, quando você diz sobre essa questão do silêncio na transferência, acho que é pior a situação, mas temos que instigar o assunto. Eu te volto essa pergunta. O silêncio na análise, você acha que ele incomoda, então, a você como analista ou incomoda ao paciente? Pode responder aqui do lado que eu respondo a sua resposta, tá? Pode ficar tranquilo. O que você acha, Almir? O silêncio, o paciente ali, com um silêncio entre paciente e analisando, e analista. Será que esse silêncio, ele é um silêncio onde existe uma explicação, ou talvez é um silêncio de pensamento, é um silêncio de vazio? O que você acha? Pode pensar e não precisa responder.
Agora, deixa eu ver aqui mais ideias aqui. Pensei a mesma coisa também, referente à autoestima. Essa é a Cris, certíssima, amiga. Mesmo no silêncio, a energia flui. Muito bom. Como paciente me incomodo com o silêncio. Passei por um terapeuta que só ouvia. A Diane está falando, né, que incomoda. Por que será que o silêncio incomoda? Por que o silêncio aí chamou a atenção de vocês sobre essa questão, né? O silêncio incomoda. Será que é porque está muito barulho do lado de fora? E o barulho do lado de fora incomoda o silêncio que está lá dentro? O que vocês acham? O Almir está falando que não, que o silêncio não incomoda. O silêncio, acho que medo, vazio ou testando-me. A Ana disse que se incomoda, então tem que rever algo interiormente. Porque no silêncio precisamos nos ouvir, a Andrea está falando. Muito boa colocação. Tive alta por excesso de teorias. Por excesso de teorias. Interessante. Sandra, pode ficar à vontade. Sim, tá bom. Sandra, você pediu para levantar, você levantou a mão ou foi um acidente? Né? É Sunday, sou eu? Isso, você, Sundays. desculpa, Aí você Sandes, falou desculpa. Sandra, eu achei que era outra pessoa, perdão. Desculpa, pode ficar lá, fica à vontade. Boa noite a Boa todos. noite. Em relação. Primeiro, estávamos agora falando sobre o silêncio, né? Isso, Depois falar sobre porque ele queria ficar no lugar da da terapeuta, analista. Isso. da analista. Em relação ao silêncio, eu já saí falando de mim, eu já saí já troquei de 2 psicólogos pelo silêncio. Eu costumo dizer que eu amo gente, eu sou apaixonada por gente. Eu amo conversar. E eu só consigo conversar com as pessoas olhando nos olhos. Se eu conversar com alguém e a pessoa desviar o olhar, eu paro. É meio que aquilo automaticamente eu paro de falar. Eu só consigo falar olho no olho. Então, quando eu estou falando e a pessoa fica em silêncio, eu acho que eu estou falando, no meu inconsciente, eu estou falando sozinha. Então, eu gosto de falar e gosto de ouvir. Isso sou eu. Eu não sei se é algum problema, mas eu sou assim. E em relação à troca, ele queria ficar no lugar do terapeuta, talvez ele estava com vergonha de falar sobre o sentimento dele para com ela, e ele estando no lugar dela, isso lhe dar-lhe um poder maior e uma coragem para ele falar para ela, se declarar. Talvez seja isso. Obrigado, muito bom. Ele estava se achando meio que inferior. Eu estando no lugar dela, eu vou ter essa coragem para ficar à altura dela e declarar-me. Boa colocação, obrigado. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham, então, trazendo aqui, pegando esse gancho do que a Sandes falou, falei certo agora, né, Sandes? Tá. Pegando o gancho aqui do que a Sandes falou, vocês acham que, então, estando na posição de analista, ali dentro existe, então, uma questão de hierarquia? Vocês acham que, pelo fato do analista estar ali, sentado, então, no seu consultório, vocês acham que ali ele está em uma posição, então, um pouco acima do analisando? O que vocês acham?
talvez pelo fato de que a gente, né, como analista, a gente domina um pouco de algumas teorias, a gente aprendeu algumas coisas, a gente sabe manejar de alguma forma, mas ali dentro existe uma hierarquia? Será que é este o setting analítico que eu quero transferir para o meu paciente? Vamos ouvir por enquanto Fabiano, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fabiano, também estou no início do meu curso, né? Minha primeira vez aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu gostei muito da colocação da Cristina e da Sandes, né? Misturando um pouquinho. Eu vejo que o momento que ele pede para trocar de lugar com o analista, e aí também entrando na pergunta se ele existe uma hierarquia, acredito eu que para o analista não, né? Mas para o analisando, não é que exista uma hierarquia, mas sim uma admiração, né? Uma busca por alguém que tem um conhecimento que pode ajudá-lo a resolver as suas questões internas. Então, eu não trataria como uma hierarquia, mas sim, tem um diferencial que eu, nesse momento, me falta a parte técnica, né? Até para dar um título, um nome para isso. Né? E com relação ao que tanto a Santos quanto a Cristina falaram, eu acredito também que, ao trocar de lugar com o analista, ele conseguiria se posicionar até numa questão de um medo, de vencer o medo daquilo que ele gostaria de expor, né? Mas que, num primeiro momento, ele não conseguiria. Então, a partir do momento que ele transfere isso e coloca o analista no divã, talvez ele poderia fazer análise e conduzir as perguntas de acordo com o que ele tivesse a resposta, sem que ele precisasse abrir internamente aquilo que está dentro dele, né? Aquilo viria mais naturalmente. Então, acredito eu que ele poderia vencer o medo, né? E ter respostas que ele precisaria ali, o que ele não conseguiu durante esse um ano, né? Que ele vem ali tentando, e talvez ele tenha uma chave ali, né? Ele tenha achado uma chave para que ele conseguisse fazê-lo. Tá joia, obrigado. Obrigado pela contribuição. Pessoal, alguém já pensou que aqui na fala, né, na fala nesse texto aqui, alguém pensou então, talvez, que ele diz, né, que ele está frequentando a análise, né, está fazendo a análise já tem um ano, né? Será que vocês pararam para pensar que talvez ele vive, né, que ele desenvolveu ali esse carinho, né, ocorreu o fenômeno, né, que a gente da transferência, e que desde quando será que já existe essa angústia que estava ali dentro reprimida? Há quanto tempo será que esse paciente talvez vem colocando uma série de outras questões, né, para esconder esse sentimento que talvez aos poucos, né, ele foi aflorando, foi aparecendo, e que por muitas vezes, né, se não na maioria, o nosso cérebro, ele, como uma maneira de proteção, né, de autoproteção, ele colocou uma série de coisas aí na frente para que esse momento não chegasse, para que ele não conseguisse se expor, para que ele não conseguisse falar sobre esse assunto. Então, por isso é muito comum, sim, às vezes tem pacientes aí, né, que passam anos aí com o mesmo analista e que aos poucos essas transferências elas vão acontecendo e de diversas maneiras, até mesmo pelo fato de que sempre por uma proteção,
por um intuito, né, de autoproteção, de autopreservação, nosso cérebro ele vai se encarregar de colocar várias coisas em volta até para que a gente não chegue naquele assunto, para que a gente não chegue ali naquela ferida que precisa ser mexida. Tá bom? Por isso que é muito importante, né, a constância na análise, tá? Isso eu digo como paciente e como analista, tá? É bom sim você às vezes dar um tempo, sem problemas. Como tem sempre muitos pacientes que falam: "Ah, agora eu vou dar um tempo, agora eu tô sem dinheiro, vou focar em outra coisa", mas não tem problema, mas volta, tá? Não tem problema parar um tempo, mas voltem. Voltem para análise, tá? Porque tem muita coisa que ao longo da vida, né, a gente vai mudando, as coisas vão acontecendo e precisam ser trabalhadas e precisam ser mexidas. Vamos ver aqui mais que eu tenho aqui. Como na educação, devemos nos abaixar para ouvir e acolher a criança. Penso que dentro da relação entre ambos na psicanálise, temos a mesma sensibilidade. Afinal, o analisando está ali em parte de vulnerabilidade. Muito boa colocação, Ana. Vamos ver, o Almir falou mais aqui um pouco. O analisando em sua evolução das análises, sua autoestima pode colocar em situação aparente do analista, mas o analista sempre tem uma bagagem maior, ou deveria ter. Muito bom. O analisando, quando eles nos procuram, né, como já foi dito, a gente sempre procura ali um saber, uma colocação. E às vezes, né, vou só colocar um parênteses aqui, às vezes até um silêncio, tá, pessoal? Então, para as pessoas que se sentem desconfortáveis com o silêncio, tá? Isso não, né? Isso vai de cada pessoa, tá bom? Mas muitas pessoas às vezes procuram o analista porque precisam de silêncio, precisam ser silenciadas, tá? Então precisa ou de silêncio, né, de si, ou de silêncio de alguém para ser ouvida, tá bom? Vamos aí, vou trazer uma aula sobre o silêncio também. De repente, ela se viu como uma certa segurança para se declarar, e uma vez estando e ele se colocando no lugar dela, mostraria que ele está apto a estar junto dela. Muito boa colocação também, Rosiane Ferraz. Vamos aqui então para a última colocação. Diana, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Eu achei algo interessante, porque antes mesmo do curso, né, eu sempre fui uma curiosa e amante de psicologia, né, e de estudo comportamental. Aqui a gente não tem o histórico desse paciente, mas eu percebi uma questão assim, que ele pode ter projetado, como ele já chegou com o script pronto, de querer trocar de lugar, e tudo já arquitetado, eu acredito que ele projetou nela uma falta. Geralmente, quando os homens, né, projetam, às vezes, a falta que tem com a mãe, às vezes a ausência de mãe, né, projeta, de repente, em outras mulheres. E, no caso das mulheres, a ausência do pai. Né? Então, vem essa questão platônica, como no começo do curso mesmo, que eu estou no começo, né, fala ali da teoria da libido, né, de Freud, que o percentual pela mãe dele. Eu coloquei até no começo, né, eu lembrei da Ana O, né, de Breuer, que ela chegou a ter uma gestação, né, psicológica. Então, assim, e no histórico dela fala da família, né, então, assim, eu acredito que, pelo histórico, que aqui não está completo, né, mas se houver uma ausência, e ele já, desde o começo, né, porque já há um tempo passando lá, e colocando isso, né, eu acho que é alguma falta, mas eu ainda não desisto de dizer que eu acho que tem mais algum transtorno por conta disso. Por detrás disso, né? Alguma coisa latente. Muito bom, muito bom. Obrigado pela colocação, tá? Giovanni, nessa questão da hierarquia, analisando, estando no lugar dela, se nivelada
para aí sim poder se declarar. É como se, então, assim, de acordo com o que essa fala de agora, né, é como se trocando de lugar, né, eles estariam no mesmo nível, né? Então, estando na posição de analisando, ele não podia se declarar, né? Mas se ele mudou de posição sentando, né, lá na poltrona da analista, quer dizer, então agora eu estou no mesmo nível que você, então eu posso me abrir. Muito boa a colocação. Pessoal, vocês são sensacionais. Muito obrigado. Era esse, né? Era muito importante. Eu gosto muito de ouvir, né, essa troca. Então, eu gosto bastante desse nosso encontro aqui com a supervisão, porque a gente faz uma troca e um dá uma ideia, o outro traz a ideia de uma técnica, o outro traz de uma visão, e assim a gente vai crescendo juntos. Então, muito obrigado a todos que participaram, né, dessa troca. Terão mais casos, tá? Então, eu tenho, assim, ó, bastante caso para trazer para vocês. Alguns deles, algumas das ideias de vocês, eu utilizo sim, tá? Então, por isso, principalmente quando eu estou com algum caso muito complexo, vocês vão ver que eu vou trazer aqui para vocês e eu vou querer a ajuda de vocês sim, tá? Então, é sempre importante, né? Eu sempre vejo muito a importância dessa troca, né, da supervisão, e que a gente vai montando aí essas nossas ideias, o nosso conhecimento juntos, tá bom? Ficam todos bem, bons estudos para todo mundo, nos encontramos aí na semana que vem. Não me lembro qual é o conteúdo da próxima aula, mas vocês serão avisados no máximo 2 dias antes. Eu procuro avisar vocês, tá bom? Ô, professor, perdão. Eu posso dar uma sugestão? É rapidinho. Será que nós poderíamos, tipo assim, acho que todo mundo aqui tem algum problema de parente, família, que está passando por algum problema. Será que uma vez no mês seria sorteado, tipo um sorteio? Uma vez no mês alguém traria um problema da família para todos tentar resolver juntos? Tipo, é uma sugestão só, pode parecer bobo. O que você acha disso? Tá, Joia, obrigado, tá? Eu posso, as ideias, né, de vocês, mesmo em aula, mesmo as sugestões que vocês mandam lá na área do aluno, tá? Eu sempre mando para o pessoal da coordenação, tá bom? Assim que se eles autorizam, se eles falam, ok, vamos criar alguma coisa, tá bom? Aí eu procuro passar para vocês, tá bom? E eles sempre assistem também os nossos conteúdos, tá bom? A Priscila, o pessoal eles sempre assistem, tá bom? Sempre que tá pronto, eles procuram assistir. Então, tá gravado aqui, tá gravado, né? Tá bem estabelecido. Se eles toparem, eu também topo sem problema nenhum, tá? Obrigado pela sugestão, tá bom? Boa noite para todo mundo. Bons estudos. Dúvidas sobre esse caso, sobre demais dúvidas sobre os conteúdos, sobre as semanas, né, dos cursos, mandem aí para mim, que eu respondo assim que eu puder, tá bom? Boa noite para todo mundo, ficam todos bem e uma ótima noite.